Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos reunidos e sempre com novidades para um programa novo, trazendo assuntos diferentes para vocês. Estamos abordando o Livro dos Espíritos, falando de algumas questões do Livro dos Espíritos. No programa anterior, nós entramos na pergunta 920, fizemos um comentário a respeito, porque Kardec aborda nessa pergunta a questão da felicidade ou infelicidade relativas, não é? E ele faz a pergunta, que é a 920, que diz o seguinte, que é possível uma felicidade completa para aqueles que estão encarnados? É possível que você tenha uma felicidade completa sobre a Terra? Então nós comentamos a respeito disso, você pode buscar o programa anterior, está muito interessante, e hoje daremos continuidade, porque o assunto segue adiante. Kardec faz várias colocações, várias perguntas, e vale a pena você conhecer, aprender, assim como nós também aprendemos muito com Kardec. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs! É sempre muito importante quando nós podemos abordar temas como este, felicidade e infelicidade relativa. Nós lembramos a você que já fazemos na TV Mundo Maior o nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Eu e a Solange estamos analisando este livro desde o seu início. Porém, como nós estamos entre um livro e outro, já que terminamos o nosso livro anterior, Pensamento e Vida, nós resolvemos abordar esta questão porque estamos tratando da última parte do Livro dos Espíritos, a parte 4, e nela vamos encontrar importantíssimas revelações, reflexões, pensamentos mais profundos a respeito do que é a felicidade e do que é a infelicidade. Nós já começamos no programa anterior, como a Solange disse, e hoje nós vamos fazer um programa que, olha, se bobear, vai ficar só numa única pergunta, porque é muito interessante. Então a Solange agora vai dar continuidade com na nossa sequência aqui do Livro dos Espíritos, não é, Solange? Olha lá, Solange, nós estamos bonitos, ó, amarelo e... Nossa, tá colorido fúcsia. Hoje. É, isso mesmo. Vamos lá então, gente, acompanhem com a gente, pergunta 922. E não esqueça, ó, azul no fundo, obra da Solange Godoy. Solange Sauan, desculpa, Solange Sauan é a nossa pintora. Ela é encarnada, não é? Não é a médium Solange Godoy, é a Solange Sauan. Ué, afinal a gente aprende também, claro, né? Então é isso aí. Espero que vocês possam apreciar. Mas agora então vamos para a pergunta 922, porque essa pergunta é muito, muito interessante. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Bem, aqui nós já vemos como Kardec é criterioso. Ele não faz apenas uma pergunta. Ele poderia dizer, existe uma medida de felicidade comum a todos os homens? Não, ele não faz só isso. Ele primeiro apresenta uma colocação, um raciocínio, que obviamente é correto. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. Um se satisfaz com alguma coisa e outro, com essa mesma coisa, se sente infeliz. Essa é uma verdade. A felicidade, como nós a concebemos, ela é relativa à posição, como cada um a interpreta. Para um, ter uma casa onde dormir já causa um bem-estar. Para outro, ter 10 casas nas quais ele pode encontrar receitas variadas de muitos inquilinos ainda não é suficiente. Não, eu tenho que garantir mais. Ou seja, Kardec está colocando então como as pessoas interpretam estas coisas. Porém, se isso é um fato, ele pergunta, tirando isto que é natural, que as pessoas dão uma interpretação que lhe seja conveniente para a felicidade, existe uma medida de felicidade que todos os homens podem ter? Ou seja, existe alguma coisa que todo mundo tendo possa se interpretar que todos podem ser minimamente felizes com aquilo?
Então, um patamar graças ao qual todas as pessoas que têm aquilo podem dizer, poxa, eu já tenho condições de ser minimamente feliz. Daqui para cima, daqui para mais, né, Solange? É lucro. Essa é a pergunta. Existe isto? Os espíritos podem responder para a gente se nós teremos condições de encontrar em nossa maneira de viver, em nossas posses, em nossas relações, esse mínimo que dali para cima nós só podemos tornar-nos mais felizes. E quando você não tem aquilo, você tem motivo para dizer, não, eu não sou feliz. Tem este limite, tem essa base, tem esse divisor de águas que Kardec quer saber, o mínimo que nós possamos ter, todos nós, para considerarmos-nos felizes. Olha aqui, que pergunta interessante. E olha, vou dizer a você uma coisa. O que os espíritos vão responder é brilhante. E realmente, só mesmo através do entendimento superior dessas realidades é que você vê como eles têm razão. Porque você pode imaginar, não, eu tenho uma casa, mas quero ter duas. Se eu tiver 3, vai ser melhor. Se eu tiver 10, puxa vida, aí eu tô com o burro na sombra. Sim, mas para ser feliz você precisa das 10? Você vai ter que pagar IPTU, você vai ter que administrar as 10, você vai ter que ter 10 inquilinos, você vai ter que ter 10 problemas para resolver, infiltração, problemas de divisa, quebra de telhado, reforma, pintura. Você vai ter felicidade com 10? Será mesmo? Ou depois você tendo todos esses problemas, ai, eu não aguento mais tanto problema. O que antes era felicidade, de repente se transformou numa dificuldade. Será que nós entenderemos e vamos encontrar aquilo que os espíritos estão reconhecendo como o que é o mínimo para alguém se dizer feliz? Não é que eles não estejam permitindo que você possa ter mais do que o mínimo. Não. Você pode. Aliás, esta é uma das tarefas da nossa evolução espiritual. Nós temos a inteligência para desenvolvê-la em busca de um progresso que inicialmente pode ser o progresso material. E naturalmente, para desenvolver este progresso material, nós deveremos ter uma ética. Porque os que fazem da inteligência uma ferramenta de agressão, de tomar dos outros, estão utilizando a ferramenta de forma equivocada. E isto vai fazer malefícios para as pessoas e para o próprio agente. Mas é através do exercício da inteligência que os homens desenvolvem sua vontade, seu empenho, deixam a preguiça de lado, vão atrás para conseguirem não apenas imóveis, mas para conseguir conforto, para conseguir criar seus filhos, para terem umas condições de desfrute mais saborosas, mais amplas. Tudo isso exercita a capacidade intelectual. E isso é um dos projetos evolutivos, porque nós vamos ver nas leis morais que a inteligência, o progresso se dá primeiro no intelecto para depois chegar no moral. Não é o contrário. Primeiro o indivíduo tem que entender a diferença entre o certo e o errado, para depois ele aplicar, compreendendo a diferença, da forma correta a sua escolha. Agora, aqui ele está fazendo essa ponderação. Tem um mínimo. Desse mínimo você pode melhorar, mas tem um mínimo. E vamos ver então. Solange, eu falei bastante. Você quer comentar alguma coisa sobre a pergunta? Não, eu quero só colocar a pergunta de novo para a gente recordar, que é a seguinte: há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Aí no final do slide vocês estão vendo. Há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, todo mundo que tiver isso já pode se considerar que minimamente ele é feliz. Vamos ver o que os espíritos respondem? Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Bem, você vê como os espíritos são sábios, não é? A resposta da questão está indicando que o mundo espiritual considera que existem 2 âmbitos nos quais nós deveremos voltar nossa atenção para esse mínimo que é necessário para a felicidade. E é muito justo. Quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, você perceberá
que existem duas realidades, não é? Existe a realidade espiritual, existe a realidade material. Ambas repercutem sobre a inteligência que está encarnada. Tanto o mundo físico quanto o mundo invisível. Nós somos uma realidade dupla. Desconsiderando aqui, é claro, o terceiro aspecto, que é o da essência da alma, que seríamos uma realidade tripla. Mas, para facilitar o entendimento, nós temos a vida física, onde estamos experimentando as experiências que são importantes, e temos a nossa vida de espírito, nossa vida interior. E o mundo espiritual sabe que as duas coisas são importantes. Vamos imaginar que você resolva ser bombeiro, não é? Bombeiro. Então, para você combater um incêndio, se você vai entrar num ambiente que está incinerado, o calor é muito grande, estas realidades são bastante agressivas para o campo físico, você naturalmente tem que proteger o corpo, porque o corpo é frágil ao calor. Portanto, você tem que vestir uma roupa pesada, uma roupa de amianto, você tem que ter um capacete que proteja você da ação das chamas. E isto é necessário. Você não pode ser um bombeiro só com a coragem. Não, eu sou bombeiro, eu tenho coragem, eu vou entrar, sou um combatente do fogo, vou entrar aí. Ué, você vai morrer, vai virar um carvãozinho lá dentro do incêndio. Você pode ter a coragem, mas precisa da roupa. Da mesma forma, não adianta ter a roupa se você for um covarde. Eu tenho a roupa, mas eu morro de medo de fogo. Vai você, vai você. Ah, eu não vou não, vou depois. Quando tiver menor o fogo, eu vou depois. Então, não adianta ter a roupa e ser um covarde. Nem adianta ser um corajoso e não ter a roupa. Ou, se você tem a coragem, mas a sua roupa está avariada, tem um rasgo na perna, aquela roupa vai cozinhar a sua perna. E não vai adiantar nada você ter o corpo protegido se a perna está cozida. Então a roupa tem que estar perfeita. Para você ser um bombeiro do ponto de vista eficiente, você tem que ter as condições de coragem para enfrentar e tem que ter a roupagem adequada. Senão você não é um bombeiro feliz. Você é um bombeiro covarde se tiver a roupa boa e não tiver a coragem para entrar. Todos os seus amigos vão falar, escuta, esse aí é um bobão, esse aí não tem... A única coisa que ele serve é para tirar gato de cima do telhado. E ainda assim ele tem medo de altura. Quer dizer, você vai ser motivo de piada. Mas também não adianta nada ser corajoso, audaz e ter uma roupa que esteja impedindo que você possa desempenhar a sua tarefa, porque está rasgada, está faltando um pedaço. É o que os espíritos vão dizer aqui, como você vai ver de novo na tela. Olha a resposta que eles dão à questão 922. Eles dividem o bombeiro e a roupa. No caso, eles dividem o espírito e a matéria. Então, a felicidade para que nós tenhamos o mínimo necessário na matéria, qual é a felicidade? Qual é a felicidade mínima possível? É a posse do necessário. Para um bombeiro, ele precisa possuir o quê? O machado, o serrote, a chave de arrebentar as coisas e uma roupa que o proteja, além do oxigênio para a máscara, se ele precisar entrar no meio da fumaça. Então é a posse do necessário. Quando estamos falando de seres humanos encarnados numa roupa, o que ele precisa para poder desempenhar a sua tarefa? Ele precisa possuir o necessário. No nosso caso, é o quê? Nosso corpo precisa de alimento, precisa de proteção de vestimenta e precisa de um local para se abrigar. Você tem que ser dono? Não. Você tem somente que possuir. Se você possui um lugar para você se abrigar, eu estou morando de favor, alguém me permitiu morar num cômodo do fundo. Você tem a posse do necessário para se abrigar. Você recebeu de alguém a possibilidade de se alimentar naquele dia. Naquele dia você já teve o que você precisa para o corpo, alimentar-se. Então, você tem também
o alimento que é necessário para aquele dia. E por fim, você tem uma roupa que você se proteja do frio, proteja da ventania, proteja do calor. Você pode sair vestido, você não está desnudo. Então, se você tem o necessário, você possui, você não é dono. A roupa te deram, a casa é emprestada ou você está alugando. O alimento você não tinha como comprar, mas um seu parente está te dando para comer. Você já tem a base material para se sentir feliz. Não quer dizer que você tenha que se contentar com isto. Mas, nisso tudo, o que é necessário para a vida material? É isto. Alimentação, hidratação, proteção, lugar para você se abrigar, às vezes para dormir, para descansar, às vezes para ficar protegido das intempéries. Se o indivíduo, do ponto de vista material, possui isto, ele já tem condições de ser minimamente feliz. Interessante, né, Solange? Bem interessante isso que os espíritos colocam. A gente nunca imagina, né? Como as coisas, para a espiritualidade, como as coisas são simples. E a gente vê o quanto a gente complica tudo, porque a cada dia nós vemos as necessidades aumentando. Cada vez a gente tem que ter mais, cada vez a gente tem que adquirir mais, a gente tem que lutar, trabalhar que nem condenados para ter aquilo que apareceu na TV, aquilo que fulano tem, eu quero um igual, eu quero uma roupa idêntica, ou eu quero trabalhar de uma determinada maneira, ou quero ter um cargo. Enfim, são tantas as exigências do dia a dia que nos são, de uma certa forma, nos são colocadas e nós aceitamos isso, porque a gente não é obrigado a aceitar isso. Quando você assiste uma novela, um filme, em que você vê todo aquele luxo, todas aquelas coisas que você acha que são maravilhosas, e muitas vezes você fica, puxa vida, nunca vou conseguir ter um carro desse, nunca vou ter uma casa dessa, que droga de vida, que porcaria de lugar onde eu moro. Então a gente começa a colocar isso na nossa vida, a gente absorve isso como se isso fosse necessário, e não é. Os espíritos são muito claros, vocês viram o que é essencial, ou seja, é simples, a posse do necessário. A posse, hein? Não é nem a propriedade, a posse. E isso, Solange, nós precisamos nos recordar que não impede que você procure comprar coisas para ser dono delas. Não impede. Porém, estão dizendo a nós que você tendo já condições de ter onde dormir, de ter o que comer, de ter o que vestir, de estar protegido das intempéries para que o corpo não feneça, isto já é suficiente para você dizer, puxa vida, eu posso me dizer que eu sou feliz. Minimamente feliz, graças a Deus. E olha só como isso é bonito. Se você vai analisar a oração de Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos, quando pediram a Jesus que os ensinasse a orar, Jesus condensa todos os ensinamentos em pequenas frases. E uma delas é: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isto é o quê? É o reconhecimento pelo Divino Mestre de que existe um mundo material que precisa de alimento. Só que ele não está dizendo, Senhor, o pão nosso do mês inteiro deixa eu ter na minha despensa. Não, ele está dizendo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha, isso então é uma condenação a você ter a sua despensa repleta? Não, não é. Mas ele está dizendo que o necessário é o pão de cada dia. Aí você vai voltar lá no Velho Testamento. Vai lá no Velho Testamento e você vai ver o que acontece com o povo que deixa o Egito depois de o faraó tentar retê-los, não é? Quando o mar se abre e o povo passa. O que acontece? Eles não podem ficar parados e plantando para depois comer. Eles não estão andando em um deserto, em uma região inóspita. Eles precisam seguir adiante. Como que eles vão comer? Como que vai alimentar este povo? Então, segundo consta nas Escrituras, Moisés recebe de Deus a orientação de que todas as famílias colocassem um cesto de vime, de qualquer coisa, na porta da sua tenda. E que de manhã, quando acordassem, recolhessem aquilo e comessem. Porém, que eles não guardassem,
é o chamado maná. Toda noite, enquanto o povo dormia, enchiam-se os recipientes que estavam na porta das tendas com uma espécie de farinha, parecia farinha, uma coisa esbranquiçada, que vinha do céu, segundo eles acreditavam. Moisés não ia lá de porta em porta jogar um pouquinho de farinha. E então, o que acontecia? No dia seguinte, as pessoas daquela tenda, daquela família, reuniam aquilo, compartiam entre si e comiam. E havia esta recomendação: porém, não guardem. E como é que a gente sabe que quando se guardava o maná, ele azedava? Como é que a gente sabe disso? Porque isso está escrito também lá. A gente sabe disso porque certamente algum financista, não contente em ter o que comer de graça, sem precisar fazer nada, falou, bom, eu vou guardar um pouquinho aqui. É lógico que alguém tinha que sabe, guardar. Né? Na hora do almoço, na hora da janta, fazer uma boquinha fora do horário, ou então eu vendo para quem é mais guloso. E o que acontecia? Aquilo azedava. Que é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vejam como o Senhor reconhece a necessidade biológica da alimentação, mas também reconhece que é necessário dar ao corpo, em cada dia, aquilo que é necessário para ele naquele momento. Não quer dizer que você não deva trabalhar para ter um pouco mais, para comer melhor, para ter uma condição de até ajudar as outras pessoas. Mas se você já teve a comida, segundo os espíritos, a alimentação, o vestuário, o lugar onde se abrigar, não importa que ele não seja seu, você já tem mínimas condições de se sentir feliz. O problema é se você está enfiado debaixo de um papelão, você não tem onde morar. O problema é se você não tem veste para se abrigar do frio, você está encolhido, tremendo num canto. Isso sim, isso é causa de infelicidade. O problema é você não ter comido 1 dia, 2 dias, 3 dias, você não teve a necessária alimentação para o seu corpo estar pelo menos em paz, fisicamente. Isto sim. Uma pessoa que está faltando tudo isto, esta pessoa não pode se sentir feliz. Ai, eu tô tão feliz, faz 5 dias que eu não como, ai que bom, tô treinando para ser faquir. Não pode ser assim. Porque é da natureza biológica. Essa é a primeira parte da felicidade. Portanto, olha, você que está assistindo, se você hoje comeu, e olha, geralmente a gente já comeu mais de uma vez. Se você está vestindo, e se você abre o seu guarda-roupa e tem lá um monte de roupa pendurada, as gavetas têm roupa para você trocar, você põe uma para lavar, já tem a outra para vestir. Você tem onde dormir, você tem onde estar abrigado, você está lá num ambiente que tem uma poltroninha, tem uma mesa, tem um pouco de prato, talher, você está podendo se colocar, mesmo que seja de favor, você já tem a base para ser feliz. Essa é a parte material. Mas será que ela é suficiente? É a parte da roupa do bombeiro. A roupa está boa, não tem furo, ela protege do calor, ela está perfeita. Então você já pode, do ponto de vista da roupa, ser feliz. Mas isso faz um bombeiro? Não só. É preciso a outra parte, que a gente vai ver de novo no nosso slide, que a Solange vai pôr aí para você ler conosco. Para a vida material é a posse do necessário. Que nós falamos até aqui. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora vem a parte do bombeiro. Quem é o cara que está lá dentro daquela roupa? É a vida moral. Ou seja, para que você seja minimamente feliz, se você tem tudo o que a matéria te permite para ser feliz, você também precisa ter no outro âmbito, que é o âmbito moral, 2 coisas. A primeira delas é a consciência tranquila. A consciência tranquila faz você não ter que se arrepender, não ter que temer, não ter que ter nenhum senão naquilo que você já fez. Consciência tranquila. A consciência tranquila dá serenidade. Permite que você se trate bem, porque você não tem que estar preocupado se alguém vai descobrir você ali. Você já imaginou uma pessoa que deu um golpe
desses que são comuns às vezes acontecer, um golpe financeiro, passou a perna em pessoas que confiaram nele, que deram o dinheiro para ele poder investir num investimento e ele catou o dinheiro e se mandou. Ninguém vai saber onde ele está. Mas aonde ele estiver, ele sabe que ele é um ladrão. Ele sabe que ele fez muitas pessoas infelizes. Ele sabe. Não adianta que a justiça não o tenha encontrado. Esse indivíduo nunca será feliz. Nunca. Já pensou se um dia, pelos caminhos do destino, ele chegue a uma condição de realce, apareça o nome dele na televisão, fulano, de doutor fulano de tal, uma pessoa reconhecida, está aqui sendo nomeado secretário de não sei o que, da cidade X. E aí? Alguém conhece a vida desse cara? Alguém está... agora eu vou lá dizer quem é esse cara. Esse cara nunca vai ter sossego. Ele vai estar sempre temendo encontrar em qualquer esquina algumas de suas vítimas. Portanto, ele não vai ser feliz nunca. Mesmo que ele tenha todo o material necessário para ele ser feliz, ele seja dono, ele tenha muitas roupas, tenha muitos carros, ele tenha condições abundantes em dinheiro, falta a felicidade moral, da consciência tranquila. Vamos imaginar que eu conheço muitas pessoas que passam por essa situação. Uma vez uma pessoa me procurou dizendo, ela já tinha mais de 80 anos. Ela estava aflitíssima. Por quê? Eu fui ouvi-la e ela me contou. Eu tenho 6 filhos, tenho 20 e poucos netos, já tenho bisnetos. Todos da minha família estão muito felizes, mas eu ainda tenho uma coisa que me angustia. Mas o que pode ser que angustia uma senhora de 80 anos com todas essas boas coisas? Ela falou assim, quando eu tinha 16 anos eu fiz um aborto. Puxa vida. Olha, ela já tinha passado 64 anos. Já tinha tido 6 filhos. Alguns destes filhos, ou um desses filhos, talvez pudesse ser até o espírito que tinha sido abortado, que voltou na condição futura de um outro filho. Ela não sabia. Mas, 64 anos depois, ela não era feliz. Ela quase estava chorando por estar falando isso. Porque ela se arrependia de ter praticado aquilo. Mas não com 16 anos, a pessoa já não tem lá muito senso do que fez, né? Ela tem... Mas ela achava que o que ela tinha feito tinha sido criminoso. Ela não tinha consciência tranquila. E é isso que o livro está falando. Então isso acontece com muitas pessoas, mas não só nesta área. Porque naturalmente, quando a pessoa pratica um ato nessa insensatez, na falta de religião, nessa noção de que isso daí todo mundo fala, porque é um grãozinho de carne que está crescendo, uma verruga, e tira e acabou. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Ela tem a desculpa da ignorância. Depois ela se arrepende, quando ela melhora, ela vai se tornar mais consciente e naturalmente ela não vai fazer mais isto. Mas como essa senhora estava distante desses conhecimentos que pudessem dar a ela tranquilidade para que ela pudesse ajustar-se, ela foi descobrir a doutrina espírita já bem tarde na vida, ela carregava essa nódoa. Mas também, se você for encontrar no livro Nosso Lar, aquele capítulo em que André Luiz vai encontrar a moça que ele teve iniciação sexual na sua juventude, ela está lá em Nosso Lar, num dos pardieiros, ou das enfermarias, melhor dizendo, porque lá não tem nenhum pardieiro, mas nas enfermarias ele vai encontrar a Elisa. É um dos capítulos mais lá para frente do livro, que nós já lemos no nosso programa O Espírito da Letra. A Elisa está numa condição cega, porque ela pegou, quando estava na Terra, a sífilis. Ela era uma moça leviana e que, naturalmente, quando estava trabalhando na casa da família, permitiu-se envolver sexualmente. É uma forma até de desfrutar da inexperiência do jovem e também ter momentos de importância com ele, né? Filho do patrão, vai gostar de mim, eu vou gostar dele.
E depois que ela foi mandada embora, ela caiu na vida e foi se prostituindo e acabou morrendo numa situação muito precária depois de ter contraído a sífilis. Perdeu a visão, portanto ficou cega. E ela estava agora recolhida na cidade Nosso Lar, nessa condição, não enxergava. E então André Luiz, quando foi visitar aquele pavilhão junto com a enfermeira que o assessorava, ele encontrou essa moça, ele a reconheceu. E isso fez com que ele se sentisse tão culpado. Não foi ele que produziu a sífilis, não foi ele que levou aquela moça ao desastre, ele apenas usufruiu fisicamente de um corpo mais jovem, mais experiente do que ele, mas ele se sentia como que corresponsável, porque a consciência dele o acusava. É isso, né, Solange, que os espíritos estão explicando aqui. A felicidade não depende só de você ter o necessário, a posse do necessário, depende de você ter a consciência tranquila. Fala aí, Solange. Vamos lembrar que essa questão da consciência tranquila, porque muitas vezes a gente sabe, muitas pessoas erram, e se você for parar para pensar, será que a gente está com a consciência tranquila? Muitos de nós não. Então como que a gente vai lidar com isso? Eu não tenho a minha consciência tranquila. Vamos analisar, vamos nos perdoar. Primeira coisa, a gente precisa se perdoar. E depois que a gente se perdoa, que a gente compreende que realmente fez o que não devia, que cometeu atos que não deveria ter cometido, é aproveitar esse momento, aproveitar essa vida, porque a gente está aqui reencarnado. Então, vamos aproveitar para reparar esse erro, para fazer algo, para construir, para modificar aquilo que foi feito de errado. Se você não pode fazer isso com aquela pessoa que você prejudicou, faça um bem, faça algo de positivo para um terceiro, para uma outra pessoa que você sabe que esteja precisando ou que você tenha condições de ajudar de alguma maneira. Assim você busca essa tranquilidade na consciência, você busca essa reparação e aí você consegue, de uma certa forma, meio que atenuar esse sentimento de remorso, de culpa, que eu conheço muita gente que passa por isso. Tem muita culpa, muito remorso. E assim continua infeliz, vai continuar infeliz até desencarnar. A gente não pode deixar isso acontecer conosco. Essa lembrança que é muito precisa, que a Solange está fazendo, é muito importante. Por quê? Veja só, o grande problema é que quando nós tenhamos conhecimento que erramos, o nosso arrependimento não fique apenas na autoflagelação. Ele se transforme em um mecanismo de reparação. E essa reparação pode não acontecer com aquela pessoa que nós ferimos, porque ela já foi embora, ela já se mudou, já foi para o outro lado da vida. Mas quando nós erramos, nós estamos ferindo a lei do universo, a lei de amor. Portanto, não importa que a gente não consiga reparar com aquela pessoa. O que importa é que nós mostremos por nós mesmos que nós já não somos mais aqueles que erraram. Nós já estamos arrependidos e estamos trabalhando para consertar de tal forma que seja nesta vida, seja em qualquer outra vida, nós estaremos sempre abertos para recolher aquele que foi nossa vítima e abraçá-lo e ampará-lo e devolver a ele em carinho, devolver a ele em bênçãos, tudo aquilo que um dia no passado a gente tinha tomado. Porém, o que os espíritos estão falando aqui, que é justamente explicando quais são as condições mínimas para a gente ter felicidade mínima, justamente a consciência limpa. Então, não é que vamos supor que você matou uma pessoa numa disputa. Ora, você tirou a vida de um outro ser humano. Às vezes foi sem querer, às vezes foi em autodefesa, às vezes foi num excesso, foi num acidente que você podia ter evitado, mas a nossa ação translocada não evitou. Então, tudo aquilo que aconteceu com aquela outra vítima, você vai estar se sentindo culpado. Só que você não pode devolver para essa pessoa o corpo de novo. Você poderá, talvez, acolher a família, cuidar dos filhos, poderá ajudar as pessoas que são daquele grupo familiar que agora está descomposto. Mas o seu estado interior precisa se lembrar que mais adiante, se você ainda precisar demonstrar que você está arrependido, você estará recebendo essa criatura para devolver a ela o que a sua leviandade tomou.
Então, há no universo mecanismos que nos ajudem a que a gente possa saber que vamos responder e vamos poder consertar. Então, é importante que para que você tenha felicidade, você esteja agindo deliberadamente no bem. Não é tipo assim, morreu, cada um se vira, Deus é Deus para todos, cada um por si. Azar é dele. Não, calma, pense. É uma outra vida, é um outro ser. E eventualmente, o universo tem medidas para avaliar aquilo. Então, uma das coisas que às vezes a gente encontra, no caso dessa senhora, ela tinha, materialmente falando, uma vida tranquila, uma vida boa. Ela tinha felicidade em família, só que havia um senãozinho, né, lá dentro. Porque ela não tinha entendido isso que a Solange acabou de explicar, que é preciso se analisar, é preciso se avaliar, é preciso fazer o bem e talvez até em homenagem àquela pessoa que, no caso dela, ela abortou, ou no caso de alguém que foi assassinado, daquele que morreu, fazer o bem em nome dele. Então, isso é uma forma de você adotar condutas que possam diminuir esse peso. Agora, além disto, que é o que está na resposta, consciência tranquila, existe uma outra coisa. Porque você pode ter tudo, pode ter além do necessário, você pode não ter a consciência culpada de nada. E como a Solange falou aqui, nós todos temos erros, né? Então, consciência tranquila de limpeza vai ser muito complicado para todo mundo aqui conseguir ter, porque todos nós já pisamos na bola de alguma forma. Agora, vamos supor que a gente tenha já entendido o liame e a gente já não faça mais isso por vontade. A gente não tem mais vontade de fazer mal para ninguém. Então a consciência está limpa, tranquila nesse sentido. Agora, se você não tiver a fé no futuro, que é outra coisa para a felicidade do espírito, felicidade moral, você pode ter toda a riqueza do mundo. Você pode ter a conquista mais tranquila da consciência. Mas você não tem certeza que a vida continua. O que é, Solange, a fé no futuro? É isso mesmo. Já pensou você ter tudo isso que o André disse? E aí você descobre que você tem tudo, mas você sabe que você vai morrer. E que tudo que você tem, tudo que você conquistou, ou se você, mesmo que você esteja com a sua consciência tranquila, você acha que você vai morrer e vai acabar tudo ali. Acabou tudo. Quer dizer, como que você pode ser feliz tendo isso na sua mente? Ou achando que tudo acaba no túmulo? Você nunca vai ser feliz. Não tem como ser feliz com uma perspectiva dessa. Então, essa fé no futuro é você ter a certeza de que as coisas não acabam ali. A vida continua, segue adiante, além do túmulo. Eu vou deixar a minha roupa aqui, o bombeiro vai largar a roupa que ele usou aqui, mas ele vai seguir adiante de uma outra forma, mas ele está vivo. Ele vai continuar guardando as lembranças, o conhecimento que ele tinha, ele leva com ele isso tudo. E então, essa pessoa que tem essa noção de sobrevivência, né, de existência após o túmulo, essa pessoa, ela consegue ser feliz, ela tem uma felicidade maior, porque ela sabe que isso é eterno, é infinito, vamos dizer assim. Vai ter sempre um incêndio esperando o bom bombeiro, não é, Solange? Aquele incêndio acabou, quer dizer, eu não vou mais usar aquela roupa, porém, eu sei que quando aparecer um outro incêndio, eu poderei vestir uma roupa semelhante e entrar no incêndio para salvar vidas, para apagar as chamas, para levar equilíbrio àquele ambiente. E isto é o que produz o bem-estar. Quando você tem tudo, quando você tem felicidade material, quando a sua consciência está limpa porque você conseguiu essa felicidade material honestamente, se você não tiver a confiança de que vai continuar existindo, que é o que a doutrina espírita nos oferece, cada dia é um tormento. Cada aniversário é uma facada, porque vai te pôr mais perto do fim, mais perto do nada. E aí você vai falar, por que Deus me fez amar meus filhos? Por que eu tenho alegria de estar com eles se eu vou embora e tudo acaba? Ninguém consegue ser feliz se este fantasma continuar rondando a sua consciência. Não por causa da culpa, mas por causa do nada.
Não há nenhum sentido para você lutar, para você aprender, para você estudar. Você é um técnico qualquer, um profissional qualificado, você fez faculdade, você fez cursos depois, você aprendeu uma vida inteira de experiências e agora tudo acaba. Sua biblioteca, seus tratados, seus estudos, suas pesquisas, tudo para o vazio. Tem sentido isto? Então, uma pessoa que não tem fé no futuro, que não tem a convicção de que nada termina quando o corpo morre, quando o incêndio acaba, ele continua sendo bombeiro, mesmo que ele não precise exercitar a sua destreza no combate às chamas imediatamente, mas vai ter um outro incêndio. Então, se você não tem essa certeza, você não tem mais sentido, porque você vai viver. E é o que acontece com muita gente, Solange. Muita gente perde a noção da vida porque eles não sabem o que vai acontecer com eles. Não querem entender a importância deste progredir em etapas. Acham que tudo termina. E é por isso que não conseguem ser felizes. Ou porque falta a consciência limpa, ou porque com a consciência limpa são materialistas. Não acreditam na sobrevivência. E quando a matéria termina, termina tudo. Isso é uma tragédia. E é muito pior do que você não ter o pão daquele dia, do que você não ter a casa para morar, do que você estar dormindo no banco da praça. Porque no dia seguinte talvez você consiga encontrar um abrigo, talvez alguém te leve comida. Agora, quem é que dá para o espírito a convicção de que ele não morre? Quem? Só você mesmo. Só a sua inteligência, só a capacidade lógica de pensar a respeito. Por isso que a resposta dos espíritos é primorosa. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a felicidade mínima que você conseguirá precisa contar com a consciência tranquila e a fé no futuro. Sem ela, você pode ser riquíssimo, milionário, e ainda você não será feliz. Não é? Isso mesmo. E sem tempo também a gente não conseguirá ser mais feliz, porque está acabando, né, Solange? Só para falar um pouquinho rapidinho sobre essa fé no futuro, queria só lembrar que se você é do tipo materialista, que não acredita nisso, pesquise, investigue, porque cientificamente já existem provas da existência após a morte. Existem diversos casos falando a respeito das vidas de pessoas que relatam e comprovam as existências passadas, pessoas que sabem o que foram, onde moraram, conseguem provar isso, que elas vêm com reminiscências. E, gente, isso é muito sério. Isso é o tema do nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Exatamente, não é uma coisa só de fé. Entende? Porque às vezes a gente fala, essa coisa de fé no futuro é coisa de fé, essa fé é para religioso. Cega. Não é. Isso é verdade, isso é científico. Essa então, é a fé raciocinada que a Solange está falando. Aprender. É isso mesmo. Então é isso, gente. Pesquisem, aprendam, vão adiante, porque a fé no futuro, ela dá essa alegria de viver para todos nós. Sabemos que estamos de passagem e que a vida continua. É então, isso mesmo. Isso aí. Nos vemos no próximo Alegria de Viver. Esse assunto continua no próximo programa, tá bom? Olha, o próximo programa você não deve perder, porque olha, vinha a pergunta 923. Pergunta essa é uma paulada. Essa 922 é fundamental filosoficamente, mas a 923 é uma coisa cuja resposta é uma verdadeira facada na nossa capacidade de percepção. Você deve já ler, vai lendo, para a próxima semana você já está afiadíssimo nisso, ok? Lembrando que nós temos aí programação, programas que você pode conhecer, o Espírito da Letra, nós temos o Espiritismo Sem Mistério para você também estudar com a gente, tem diversos programas legais para você assistir, tá bom? Nos vemos no próximo Alegria de Viver. Até lá! Até lá, queridos!